conseguir controlar a sua casa à distância. Você volta do trabalho para o conforto da sua casa, com a luz, a temperatura e a música certa. Além desse conforto, você consegue economizar energia desligando automaticamente os dispositivos. Eu sou a Cíntia Zanoni, especialista da Microsoft, e vou mostrar para você como criar suas rotinas de automação residencial. Controle a luz, o ventilador, a temperatura do ar-condicionado ou ponha para tocar a sua música favorita. Toda essa magia pode acontecer apenas com comandos simples de texto ou voz. Eu vou criar agora um chatbot que poderá ser conectado aos dispositivos inteligentes da minha casa. Para isso, eu vou usar o Language Studio do Azure. Eu vou criar então um projeto de processamento de linguagem natural aqui dentro dessa primeira opção, que basicamente nós teremos um chatbot que vai nos ajudar ali a fazer uma automação residencial simples. Então eu vou definir aqui um nome para minha aplicação, que vai ser automação residencial. Note que eu tenho ali o idioma inglês já tagueado, então eu vou precisar também aqui habilitar que seja um projeto multi-idioma, né, multilinguagens. Vou colocar uma descrição breve aqui que é essa automação simples, revisar as informações e já vou mandar ele aqui criar o ambiente para mim. Em alguns instantes, ele vai já fornecer aqui o ambiente principal no meu Language Studio. E o meu primeiro passo agora é criar as intenções, ou seja, qual é a principal função que eu vou precisar fazer para minha automação, que basicamente é ligar e desligar algo. Então, eu vou clicar aqui no botão de adicionar e vou começar com a opção Switch On, que basicamente, né, significa ali que eu quero ligar, então, algum objeto. Incluir já aqui a minha intenção. Agora eu vou só aguardar aqui alguns instantes para que eu possa criar a intenção de desligar, que seria Switch Off. Feito, agora eu já tenho as minhas duas intenções para ligar e desligar, e eu vou partir então para um processo que se chama de tagueamento, né? Que é esse data label, né? Vou colocar algumas labels ali para me ajudar, e aí eu vou fazer esse exercício tanto para o switch on e como para o switch off, que basicamente eu vou digitar algumas frases, algumas palavras que podem ser identificadas, né, como uma intenção para uma pessoa fazer algo, como por exemplo, eu vou dizer lá que eu quero ligar algum elemento, então eu vou começar aqui a criar, né, algumas opções para conseguir definir as ações, né, que vão guiar então aqui a minha aplicação, tá certo? Então vamos lá, vou colocar aqui que eu quero ligar, por exemplo, o meu ventilador. E aí a mesma coisa eu vou fazer para outros objetos e eu vou acelerar aqui um pouquinho a demonstração para a gente já ter mais algumas opções aqui de ligar e desligar, tá bom? E note que aqui eu estou escrevendo, né, em inglês, mas eu também poderia colocar em português, né, a maioria dessas ações, mas basicamente, né, eu estou optando aqui por fazer o inglês, que é o que nós temos ali, talvez, 2 ou 3 maneiras, né, principais e com palavras para conseguir definir, né, como eu quero ligar ou desligar algo. E aqui, obviamente, né, eu estou trabalhando na intenção inicial, que é ligar esses elementos. Ó, como você pode ver, já tem ali algumas opções. Agora eu vou colocar aqui o português, para que eu possa definir também ali algumas opções para ligar o ventilador ou para ligar a luz da minha casa. Feito isso, nós precisamos agora criar uma entidade que eu vou chamar de device, que basicamente ele vai me ajudar a identificar dentro da frase qual que é o objeto, né, o elemento, o eletrodoméstico da minha casa ou até a própria luz da minha casa que eu quero ligar. Então eu criei já ali uma entidade, né, que é o meu device, e eu vou selecionar a palavra ventilador, da mesma forma que no inglês, fan é ventilador, e eu vou clicar ali para selecionar ela e transformar ela num device, da mesma forma que eu estou fazendo com a luz, que seria, por exemplo, a luz da minha sala ou de algum outro cômodo da minha casa. Feito isso, eu preciso marcar o device, né, em cada uma das minhas frases ali de intenções para ligar, para que eu possa já rodar, né, a minha aplicação ali, identificando quais são os elementos que precisam ter alguma ação. E aí eu vou salvar aqui também essas alterações para que eu possa agora criar os conteúdos relacionados ao desligar de cada um desses devices ali que eu já marquei dentro do meu ambiente aqui, né, de Data Labeling, que basicamente eu estou rotulando, então, as minhas frases para poder me ajudar a criar ali a aplicação. Então agora eu vou entrar no Switch Off,
Lembrando que switch off significa que eu estou desligando, né? A minha intenção de desligar algo. E aí eu vou fazer exatamente o mesmo processo que eu fiz lá no switch on para conseguir definir ali todas as frases que vai ajudar, então, o meu serviço aqui de processamento de linguagem natural a identificar as intenções e as ações que ele precisa fazer com determinados devices, que basicamente ali é o ventilador e a luz, né, da casa que eu marquei ali dentro dos meus devices. Vou também agora incluir uma opção para frase em português, né, para que eu possa fazer essa diferenciação entre cada idioma e eu consiga rodar, então, a minha aplicação, tanto com português e inglês. Farei o mesmo tagueamento ali de device, que basicamente é só para que eu consiga, então, definir o comando, né, que o meu chatbot vai precisar acionar quando ele estiver funcionando. Todas as opções incluídas, vou clicar aqui no botão de salvar para que nós possamos mover para o próximo passo, que basicamente é criar um treinamento, né? Um training job, basicamente, significa que eu vou começar a testar, né? Então, eu vou colocar aqui o nome de automação home, vou deixar aquelas opções ali padronizadas para que a inteligência artificial do Language Studio comece a processar, então, todas as entidades, os devices e as intenções que eu criei aqui dentro desse ambiente de conversação, que pode ser consumido por um chatbot ou qualquer outro tipo de aplicação onde nós possamos ter esse tipo de interação via chat. Então, vamos aguardar aqui alguns instantes até ele fazer essa primeira revisão de treinamento para que a gente possa acelerar, então, para a publicação deste modelo, que basicamente é a gente deixar ele disponível para que alguém use dentro de alguma aplicação. Obviamente que aqui eu não tenho um aplicativo definido para conseguir ligar e desligar, mas essa aplicação aqui é o primeiro passo para que você possa integrar, então, com algum serviço de algum objeto, por exemplo, na sua casa, que você tem ali conectado com a internet, etc. E aí você vai centralizar isso, por exemplo, dentro de uma aplicação que é muito semelhante ao que ocorre já com muitas lâmpadas inteligentes, né? Que você pode falar por chat ou só clicar num botão, mesmo remotamente, dizendo para ligar ou para desligar. Ó, então, ele já terminou aqui o primeiro treinamento, então, das informações que são os dados, basicamente, né, que eu forneci aqui dentro do Language Studio. Já consigo ter uma ideia, mais ou menos, ali sobre a performance desse modelo e consigo também criar um deployment. O que significa esse deployment? É literalmente eu fazer com que esse treinamento ele esteja disponível para ser utilizado, seja aqui dentro, por exemplo, para um critério de teste, mas também para ser consumido por alguma aplicação aí que seja integrada por uma pessoa desenvolvedora. Então, estou criando aqui já o meu modelo de deploy, vou aguardar alguns instantes e aí eu já consigo ir lá para o meu ambiente de teste, onde basicamente, né, eu vou selecionar ali o meu idioma, que nesse caso ali está o inglês, consigo selecionar o nome do deploy e consigo mandar já alguns comandos, né, para que sejam executados ali e ele possa me retornar, né, dizendo se ele ligou ou desligou. E aqui eu estou só colando, por exemplo, o switch on, que é para ele dizer qual que é a minha intenção principal e o que ele deveria fazer, ó, para qual device. Então, ele já conseguiu ali fazer uma identificação das ações, né, das intenções, na verdade, que eu tenho dentro da minha aplicação. Vou trocar aqui para o português também, para que eu possa testar, né, se ele está identificando ali a minha mudança de idioma. Então, eu vou colocar agora desligar o ventilador e vou rodar o meu teste também, ó. Identificou que o objeto lá, a minha entidade é o ventilador, que é o device que eu tinha criado, e aí a intenção que é o switch off, que é desligar. A gente acabou de ver como fazer uma automação residencial usando processamento de linguagem natural. Assim, podemos criar uma aplicação que funcione com comandos em texto para controlar os dispositivos inteligentes. Agora, chegou a sua vez de criar a sua própria automação residencial. Teste as possibilidades com o Language Studio do Azure. Aproveite também e se prepare para a certificação AI 900.